Boa noite, turma de automação. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de sistemas trifásicos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de ligação estrela e ligação triângulo. Então, nessa primeira imagem eu apresento para vocês o que a gente tem da ligação estrela ou ligação em Y. Vocês observem que eu estou chamando aqui somente de ligação da carga, tá? Então eu estou fazendo essa ligação sem me importar com o que está antes dela aqui, ó, que é a minha rede trifásica. A minha rede trifásica pode também estar ligada em estrela ou triângulo. Normalmente está ligada em estrela, né? Em termos práticos, sempre ligada em estrela. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tratar da ligação da carga. A gente faz essa definição de estrela ou triângulo porque as três cargas possuem um ponto em comum entre elas, esse ponto central aqui, que é o que a gente chama de neutro, e elas são alimentadas pela corrente que chega da linha de alimentação, tá? Então, quando a gente está falando de fase, a gente está falando dos parâmetros em cima de cada impedância, ou seja, de cada carga dessas daí, Z1, Z2 e Z3. Então, eu consigo afirmar que essa corrente IL que está chegando vai ser a mesma corrente que vai passar por Z1, até porque a gente não tem outro caminho para essa corrente se dissipar. Então, eu posso afirmar que a minha corrente IL é igual à corrente de fase, né? Lembrando que a corrente de fase é a corrente que passa pela carga. E isso vai se repetir pelas três fases. A minha corrente IL com relação a Z2 também não vai ter outro caminho. Então, toda a corrente IL vai passar pela carga Z2. E isso se repete para a carga Z3. Toda a corrente IL vai passar pela carga Z3. Tá? Então, para uma conexão em estrela ou em Y, eu tenho que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Mas é importante a gente ressaltar que a tensão não segue essa regra. Então, a gente vai ter a tensão de linha sempre maior do que a tensão de fase nesse tipo de ligação. E essa relação entre tensão de fase e tensão de linha em uma conexão em estrela é dada por esta equação que eu coloquei para vocês aí. A tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Ok? Vamos para a nossa próxima ligação. O que a gente possui o que a gente chama de ligação em triângulo ou em delta. Importante, vocês perceberam que na ligação em estrela, a gente possuía um ponto comum que a gente chamava de neutro. Essa ligação em delta, não existe o neutro. Tá? Então, a gente chama de ligação em delta ou triângulo, porque a configuração das cargas se coloca exatamente em um triângulo. Então, vocês percebam aqui que a minha mesma corrente de linha, na hora que chega no ponto A, ela tem dois caminhos para se dividir, né? Então, a gente deixa de ter aquela ideia de que as correntes são as mesmas, tanto na fase quanto na linha. E essa relação de divisão é dada por essa primeira equação aqui, ó. A corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por 3. Então, a corrente de linha vai ser sempre maior do que a corrente de fase. Em contrapartida, a minha tensão de fase vai ser igual à minha tensão de linha. Tá? Vamos considerar aqui a nossa fase com relação a A e C. Vocês vão ver que se eu pegar a tensão em cima desta carga, é exatamente a diferença de tensão entre esta linha de alimentação e esta linha de alimentação. Então, aqui
por a gente não ter um neutro, a gente consegue afirmar que as tensões de fase são iguais às tensões de linha. Entretanto, como a gente acaba tendo uma divisão de corrente aqui na hora que a corrente de linha chega, a gente vai ter a nossa corrente de linha afetada em relação à corrente de fase, tá? Então, são as duas equações que a gente precisa guardar para conexões em triângulo. Um resuminho rápido para vocês aqui. Primeiro desenho à esquerda, a nossa ligação em estrela. O segundo desenho à direita, a nossa ligação em delta ou triângulo. Cada uma dessas linhas que são horizontais aqui, ó, é uma fase de alimentação da rede elétrica. E o N é o nosso neutro. Essas fases de alimentação são comumente chamadas de RST. A gente pode encontrar também como A, B e C, tá? Sem problemas. O neutro tem um padrão de utilização de que é o N, tá? Então, a gente tira a conexão da rede, conectando em cada carga, em cada bobina da carga, tá? Quando eu digo carga, a gente pode associar as bobinas a cada bobina de uma máquina elétrica. E aqui o nosso resumo para as relações entre tensões de linha e de fase e correntes de linha e de fase. Então, primeiro conjunto de equações para conexões em triângulo e o segundo conjunto de equações para conexões em estrela. Perfeito? Para a gente finalizar esse nosso segundo vídeo sobre sistemas trifásicos, algumas considerações. Existe um termo muito comum que é a gente falar que o circuito trifásico está equilibrado. Então, a gente afirmar que o circuito trifásico está equilibrado significa dizer que as tensões de fase, ou seja, as três tensões de fase, são iguais. Além disso, as três correntes de fase também são iguais. E sempre iguais em módulo, tá? A gente não está falando de direção, porque como a gente já viu, a gente vai ter um defasamento de 120 graus entre elas. Mas, em módulo, elas são iguais. E as defasagens entre as tensões, assim como as defasagens entre as correntes, valem 120 graus. Então, um circuito trifásico equilibrado precisa cumprir esses três requisitos. É o nosso circuito trifásico padrão. Na próxima aula, eu vou resolver um exemplo básico com vocês para a gente começar a empregar essas equações que nós conhecemos hoje. Até lá!